agradecer ao professor Edinalvo, que me fez o convite para apresentar sobre esse tópico. Eu, sendo egresso do curso de agronomia pela FAEM UFPEL, tenho muito orgulho dessa instituição e da formação que eu recebi pela FAEM. Eu acredito que, apesar de todos os desafios da universidade pública no Brasil, a FAEM é um curso de destaque. E eu diria para todos os alunos que estão agora no curso de graduação pela FAEM, que aproveitem todas as oportunidades que essa instituição oferece, principalmente se envolvendo com atividades de pesquisa, estágio. Essa foi uma atividade que realmente colaborou com a minha formação e nem todas as universidades têm a capacidade de oferecer o que a FAEM oferece em termos de envolvimento com a pesquisa. Então, eu diria a todos que aproveitem essas oportunidades. Primeiramente, que eu vou fazer nessa apresentação, antes de eu começar a falar sobre agricultura nos Estados Unidos, eu vou falar um pouco da minha trajetória na agronomia e como eu cheguei hoje, onde eu estou hoje nos Estados Unidos. Eu sou natural do Princesa, Santa Catarina. É uma cidade no extremo oeste, com menos de 3.000 habitantes. Meus pais são agricultores familiares que trabalham com gado de leite e soja. Durante esse período crescendo no interior, o trabalho na lavoura despertou meu interesse pela agronomia e por isso eu resolvi cursar um curso técnico agropecuária que foi realizado no Centro de Educação Profissional Getúlio Vargas, em São Miguel do Oeste. Concluí esse curso em 2009. A partir daí eu fui fazer parte da agronomia na UFPEL em 2009 até 2014. Nesse período, eu tive a oportunidade de fazer estágios em várias áreas, entre elas a tecnologia de sementes, entomologia e herbologia. E eu tive muitas experiências com a pesquisa que foram fundamentais para o meu entendimento da pesquisa agronômica. E durante a graduação, eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Nesse período, eu passei 10 meses na Universidade de Purdue, onde eu me encontro hoje, e eu tive a oportunidade de fazer contatos profissionais para retornar para o mestrado em herbologia no ano de 2015. E como o Renan já falou, durante o meu mestrado eu pesquisei diferentes programas de herbicidas para o controle da buva resistente ao glifosato. Atualmente eu estou trabalhando no meu doutorado e concomitantemente com o doutorado eu estou trabalhando como Weed Science Program Specialist, que seria basicamente um especialista em extensão em herbologia. E um pouco das atividades que fazem parte do meu trabalho, encontra-se a preparação de dias de campo. Então, eu vou estabelecer parcelas no campo e preparar para um evento de campo onde nós vamos treinar os agricultores no manejo de plantas daninhas. Eu também apresento seminários para treinamento de agricultores e aplicadores comerciais de herbicidas em manejo integrado de plantas daninhas. E realiza conduções de previsão de ensaios de eficácia de herbicida a campo para a geração de dados para o nosso programa de extensão. A partir desses dados, nós também realizamos a publicação de artigos técnicos para o programa de Purdue Extension, e uma das outras minhas funções é o diagnóstico de amostras de deriva e identificação de plantas daninhas. Então, todas as amostras de deriva de dicamba que aconteceram no ano passado e nesse ano no estado de Indiana, praticamente todas essas amostras passaram pelas minhas mãos para identificação. Renan, tem uma pergunta. Vocês estão vendo um risco na tela aqui também? Sim, Marcelo. Eu não sei o que aconteceu aí. Vamos ter que ignorar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu acho que vai ficar por aí. Não, mas tranquilo. Dá para pegar bem a apresentação. Pode ir. Tá bem, então. Vou seguir o baile. Então, o roteiro da apresentação para hoje, os tópicos que eu vou abordar incluem uma breve descrição da história da agricultura nos Estados Unidos e os eventos que influenciaram o seu desenvolvimento. Eu sei que a história é um assunto meio chato para alguns, mas entendendo como a agricultura dos Estados Unidos chegou onde chegou, é fundamental para traçar paralelos com a agricultura do Brasil também. E aí eu vou descrever um pouco das principais culturas que são cultivadas nos Estados Unidos e o seu impacto econômico.
Depois disso, vou falar sobre alguns dos desafios atuais da agricultura norte-americana e algumas das perspectivas futuras. Temos que entender que 40 minutos é muito pouco para descrever a agricultura de um país tão diverso que nem os Estados Unidos. Eu tenho certeza que eu não vou esgotar o assunto hoje. Eu vou tentar falar da agricultura dos Estados Unidos em termos mais gerais, mas se vocês tiverem questões específicas para fazer durante o final da apresentação, podem fazer. Eu, particularmente, estou mais familiarizado com a agricultura na região do meio oeste dos Estados Unidos. Seria a região de Indiana, Illinois e Ohio. É uma região mais de produção de milho e soja. Por isso, a minha discussão vai focar um pouco mais em aspectos dessa região. Então, o primeiro tópico de hoje é a história e expansão territorial dos Estados Unidos. Assim como no Brasil, a história dos Estados Unidos, da agricultura nos Estados Unidos é muito recente, mas nós podemos traçar vários paralelos entre o desenvolvimento da agricultura no Brasil e nos Estados Unidos. Porém, existem algumas diferenças marcantes durante esse processo. A história dos Estados Unidos é muito rica e amplamente documentada, incluindo a independência dos Estados Unidos, a Guerra Civil, a Constituição dos Estados Unidos e os chamados Founding Fathers. Então, se alguém tem interesse nisso aí, no desenvolvimento histórico dos Estados Unidos, é uma boa leitura. Porém, hoje eu vou focar só na agricultura. Os Estados Unidos e o Brasil, ambos foram colonizados pela costa leste primeiramente por países europeus, porém, nos Estados Unidos se desenvolveram colônias de povoamento, enquanto no Brasil as colônias foram colônias de exploração. Isso teve um impacto muito grande no desenvolvimento agrícola das duas regiões também. O período colonial nos Estados Unidos durou de 1960 até 1775, quando teve a Guerra Revolucionária, que foi uma revolta contra o aumento de impostos agrícolas em produtos agrícolas estipulado pelo governo do Reino Unido, e que resultou na independência dos Estados Unidos em 1775. A partir daí, e nessa época, antes da independência, a maior parte da agricultura dos Estados Unidos era praticamente de subsistência, com exceção da cultura do fumo e do algodão nas colônias do sul dos Estados Unidos. A partir da independência, após a independência, a atividade agrícola começou a se expandir mais para o oeste dos Estados Unidos, impulsionada pela construção de canais e introdução de embarcações a vapor e a corrida do ouro da Califórnia. Assim como no Brasil, os Estados Unidos eventualmente expandiram as suas divisas muito além do que foi inicialmente estabelecido pelos acordos iniciais. E essa expansão territorial dos Estados Unidos ocorreu por meios legais e também ilegais. Existiram muitos conflitos territoriais entre os Estados Unidos e o México, principalmente em 1845. Até tem um ditado famoso de um presidente mexicano que diz: pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. E nesse período, os Estados Unidos tomou uma grande parcela territorial que anteriormente pertencia ao México. A corrida do ouro também influenciou essa expansão dos Estados Unidos ao oeste e da agricultura ao oeste do país, e somente a corrida do ouro da Califórnia trouxe mais de 300 mil pessoas ao estado no ano de 1848. O período seguinte ficou conhecido como Railroad Age, ou a Idade das Ferrovias, e foi de 1860 a 1910. Nesse período, houve uma expansão dramática da agricultura. O número de fazendas nessa época foi de 2 milhões em 1860 para 6 milhões em 1906, e o número de pessoas vivendo nessas fazendas foi de 10 milhões para 31 milhões. Uma das principais razões desse crescimento da população agrícola e do número de propriedades rurais aconteceu por causa do Homestead Act de 1862. Esse era um programa governamental que oferecia parcelas de 65 hectares de terras que pertenciam ao governo a preços baixíssimos para famílias que resolviam se assentar nessas regiões. E nesse período, cerca de 400 mil famílias foram assentadas por esse programa nessa região, trazendo cerca de milhares de imigrantes, principalmente de países como a Alemanha, os países escandinavos e o Reino Unido.
Nessa época também foram assinados dois importantes atos governamentais, The Morrill Acts de 1862 e 1890. O primeiro foi assinado em 1862, foi assinado pelo presidente Abraham Lincoln, e ele foi usado para financiar instituições educacionais pela doação de terras públicas aos estados da federação. Esses estados da federação podiam, então, vender essas terras públicas para financiar a construção e o funcionamento de universidades públicas nesses estados. O foco dessas instituições, conhecidas como Land Grant Universities, era ensinar agricultura prática, ciências em geral, ciências militares e engenharia. E a criação dessas universidades teve um impacto marcante no desenvolvimento da agricultura, não só dos Estados Unidos, mas no mundo. A Purdue University, que é a instituição que eu me encontro hoje, foi uma dessas instituições criadas como resultado desse Morrill Act de 1862, e hoje é considerada uma das melhores universidades de engenharia e agronomia do mundo. Outro aspecto importante que influenciou o desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos foi a Guerra Civil Americana entre o período de 1861 e 1865, com a vitória do norte industrializado sobre o sul escravocrata na Guerra Civil. Isso causou mudanças profundas na agricultura dos Estados Unidos, principalmente na produção de algodão no sul do país. Esse gráfico aqui é só para ilustrar um pouco da expansão territorial dos Estados Unidos e como ela aconteceu. Originalmente, nós tínhamos as 13 colônias do leste dos Estados Unidos, que foram se tornaram independentes com a Guerra Revolucionária, e eventualmente algumas dessas áreas foram compradas, como a Louisiana Purchase, que aconteceu em 1813, os Estados Unidos comprou esse território da França. E também teve a anexação do Texas em 1845, em que o Texas voluntariamente decidiu a fazer parte. Cortou aqui. Deixa eu ver com o Marcelo aqui. Aqui também está travado. Acho que tivemos um problema lá com o Marcelo. Vamos ver. Está com o microfone trancado, Marcelo. Opa, e agora? Agora ok. Fechou? Em que parte que vocês me perderam? No slide anterior. Aí, Marcelo. Nesse slide. No Aqui? Texas. Quando estava falando do Texas, parou. Opa, show de bola. Então, basicamente, esse mapa aqui é mostrar a cultura expansionista dos Estados Unidos, né? Como eles expandiram seus territórios e se tornaram esse país de dimensões continentais, que hoje é um dos principais produtores agrícolas do mundo. Mas, continuando nessa trilha da expansão histórica dos Estados Unidos e a agricultura, outro fator importante que influenciou a agricultura dos Estados Unidos foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial gerou aumento na demanda de produtos agrícolas e também aumento dos preços nessa época. Os agricultores dos Estados Unidos, em consequência, foram em busca de empréstimos para a compra de terras de vizinhos e também para investimento em máquinas pesadas. Essa expansão também foi fomentada pela difusão do uso de caminhões e tratores, que eram praticamente uma novidade na época. Porém, as dívidas que esses agricultores contraíram nesse período os deixaram mais vulneráveis à crise dos preços que ocorreu na década de 1920, quando a Europa retornou a produzir
a ser mais sustentável na produção agrícola com o fim da Primeira Guerra Mundial. Outros eventos importantes que aconteceram na década de 20 foi o uso do milho híbrido e desenvolvimento da indústria de sementes. Nessa época foi quando indústrias como a DeKalb e a Pioneer começaram a desenvolver e promover o uso de milho híbrido nos Estados Unidos, também em conjunto com as universidades promovendo essas tecnologias. E a crise de 29 foi uma crise econômica de impacto nos Estados Unidos e mundial que afetou não só a agricultura, mas todos os setores da economia. E Dust Bowl. Dust Bowl é um evento bem interessante que aconteceu na década de 30. Esse aqui é uma foto só para ilustrar o que foi esse evento. Basicamente, foi uma série de tempestades de areia causadas por períodos de seca e ventos fortes que ocorreram por muitas vezes, frequentemente, durante a maior parte da década de 30. Vocês podem ver aqui no mapa os estados que foram afetados, envolvendo Texas, o Novo México, Colorado, Kansas, Nebraska e a Dakota do Sul. Uma das razões que intensificou a ocorrência do Dust Bowl, ou dessas tempestades de areia, foram as práticas agrícolas europeias adotadas nessa região, que eram impróprias. A Europa utilizavam a aração pesada do solo, e essa prática não condiz com as características do solo da região e aumentaram a ocorrência de erosão eólica. Essa crise do Dust Bowl intensificou impactos econômicos da crise econômica de 1929 e causou migração em massa de agricultores que estavam nessa região. Algumas das consequências desse Dust Bowl que aconteceram, o presidente na época, Franklin Roosevelt, implementou vários programas voltados ao fortalecimento e o desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos, chamados de New Deal Farm Programs, e durante esse período teve vários investimentos em infraestrutura da região agrícola dos Estados Unidos, desde construção de rodovias, canais, sistemas de drenagem. Teve investimento pesado nesse setor nessa época, assim também como uma estratégia de impulsionar a economia pelo aumento dos gastos governamentais. Nesse período também, como consequência do Dust Bowl, ocorreu a criação do Soil Erosion Service em 1935. Atualmente ele é conhecido como Natural Resources Conservation Service, e essa é a principal agência de conservação de recursos naturais nos Estados Unidos hoje em dia. É a que investe mais pesado na educação e no investimento em tecnologias de conservação de solo e água. Então, ocorreu o Dust Bowl. A partir desse Dust Bowl, ocorreram programas de New Deal de Roosevelt nesse período. Então, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve impacto na produção agrícola dos Estados Unidos, um pouco pelas mesmas razões da Primeira Guerra Mundial, pelo aumento da demanda de produtos agrícolas pela Europa em guerra, mas também pelas inovações tecnológicas que foram produzidas em virtude da preparação para a guerra e toda a infraestrutura de guerra que foram redirecionadas para a produção agrícola depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo disso são as fábricas de amônia, que eram usadas para a produção de pólvora e bombas, que passaram a ser utilizadas para a produção de fertilizantes nitrogenados para a agricultura. E a utilização desses adubos, desses fertilizantes amoniacais, em conjunto com o melhoramento genético, resultou posteriormente na Revolução Verde. E o resto é história. Agora eu vou falar um pouco mais dos números atuais da agricultura nos Estados Unidos. A atividade agrícola nos Estados Unidos representa cerca de $1 trilhão de dólares por ano, essa estimativa de 2017. Esse seria todo o agronegócio e todas as indústrias relacionadas, o que representa apenas 5,4% do PIB. E a razão disso é que é uma indústria muito grande, porém a economia dos Estados Unidos é gigante, é a maior economia do mundo. Então, mesmo a economia do agronegócio nos Estados Unidos sendo muito grande, ela ainda é minúscula em relação ao resto da economia do país. Fazendas em si, ou seja, para dentro da porteira, geram em torno de 0,7% a 1% do PIB.
do país, cerca de 132 bilhões de dólares em 2017. Em termos de geração de emprego, se vocês olharem o gráfico aqui à direita, a atividade agrícola gera em torno de 22 milhões de empregos, o que representa cerca de 11% de todos os empregos no país inteiro. Desses empregos, apenas 2,6 milhões são empregos diretamente nas fazendas, na agricultura. Outros empregos são relacionados a outras atividades relacionadas, como restaurantes, pesca e florestas e atividades relacionadas, outras indústrias relacionadas a esse setor. As principais culturas de produção animal nos Estados Unidos. Toda vez que, quando eu comecei a estudar agricultura nos Estados Unidos, esse mapa foi me mostrado como um resumo da agricultura nos Estados Unidos. Ele não tem o grau de resolução que você precisa para entender a agricultura dos Estados Unidos, mas é um bom começo para entender onde as culturas estão distribuídas pelo país. Nós temos, essas regiões estão divididas em termos de cinturões. Então, nós temos o cinturão do milho, que aqui é a região do meio oeste, incluindo Indiana, Illinois, Iowa principalmente. Nós temos também o chamado cinturão antigo do algodão, que inclui os estados do sul dos Estados Unidos. Nós temos uma região muito vasta aqui de produção de trigo, pastagens e culturas irrigadas. E também a região da Califórnia e o sul dos Estados Unidos aqui, onde são produzidas culturas mais específicas, como, por exemplo, frutas de clima subtemperado, como pêssego, maçã e outros produtos de maior valor agregado. Quando você divide o percentual econômico das diferentes culturas nos Estados Unidos, nós podemos ver que a cultura do milho representa sozinha cerca de 25% de todas as culturas, do valor econômico de todas as culturas nos Estados Unidos, com valor total de 48,9 bilhões de dólares em 2018. Em segundo vem a cultura da soja, com aproximadamente 20% do total, ou seja, 37,2 bilhões de dólares em 2017. Outro setor importante é a produção de frutas e nozes, 29 bilhões de dólares em 2018. Aí nós temos também o trigo, algodão, o feno e outras culturas com aproximadamente 38,2 bilhões de dólares em 2018. Essa é mais uma visão geral do que é produzido nos Estados Unidos. O milho é a principal cultura nos Estados Unidos, com uma área plantada de 35,96 milhões de hectares em 2018. Nesse mesmo ano, nós tivemos uma produção de 364,26 milhões de toneladas. Eu coloquei os dados aqui de 2018, porque em 2019 nós tivemos um ano com clima bem ruim, o que afetou negativamente a produtividade. A produção de 2018 é mais próxima do que é a realidade da produção nos Estados Unidos. A produtividade média nacional nesse ano foi cerca de 184 sacas por hectare. Então, a realidade dos Estados Unidos é muito boa para a produção do milho, o solo e o clima são favoráveis, então a produtividade média do milho nos Estados Unidos é muito boa em relação ao Brasil. Mas se for ver a relação entre a produção de milho no mundo e o consumo de milho no mundo, mesmo os Estados Unidos sendo o maior produtor de milho, seguido pela China e pelo Brasil, os Estados Unidos também é o maior consumidor de milho no mundo. Então, por essa razão, a exportação os Estados Unidos não exportam muito milho para outros países, porque a grande maioria da produção é para atender os mercados internos, principalmente com a alimentação do rebanho bovino, suíno e avicultura, e também a produção de etanol e açúcares. As regiões produtoras do milho estão descritas nesse mapa. Praticamente todos os mapas que eu vou mostrar hoje vêm do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E como vocês podem ver, o estado de Iowa sozinho produz 17% da produção nacional, seguido pelo estado de Illinois, com 15% da produção nacional. Nebraska segue logo atrás com 12% da produção nacional. O estado do Nebraska e o Kansas, eles usam muita irrigação também para a produção de milho, ao contrário dos estados de Iowa e Illinois.
que geralmente tem uma precipitação razoável e o uso da irrigação não é tão intensivo. A cultura da soja é a segunda maior cultura na economia dos Estados Unidos em termos de agricultura. A área plantada em 2019 foi de 36,1 milhões de hectares. Na verdade, aqui seria 2018 em vez de 2019. A produção foi de 120,5 milhões de toneladas em 2018, com a produtividade média de 56,7 sacas por hectare em 2018. Como eu disse anteriormente, a produção em 2019 foi bem mais baixa que a média por causa das condições ambientais no ano passado. Então, soja, os Estados Unidos era o maior produtor mundial por muitos anos. Finalmente, no ano passado, o Brasil passou a produção de soja dos Estados Unidos e eu não acho que os Estados Unidos vai voltar a retomar esse patamar novamente. As principais regiões produtoras de soja nos Estados Unidos praticamente são as mesmas regiões produtoras de milho. Você tem Iowa com 14% da produção nacional, seguida por Illinois com 13%, Nebraska, Indiana com 7 a 8%, e aí você tem um pouco de produção aqui seguindo o delta do rio Mississippi, aqui em Arkansas e Louisiana e Mississippi. Mas as regiões são basicamente as mesmas que produzem milho. Eu não vou aborrecer vocês mostrando todos os gráficos das culturas que são cultivadas nos Estados Unidos, mas eu queria só dar uma ideia geral de onde essas culturas são produzidas em todo o país. A cultura do algodão é praticamente produzida praticamente nos estados do sul, incluindo Texas, Arkansas, Alabama, Geórgia, Carolina do Norte e um pouco na Califórnia. A cultura do arroz, por sua vez, é produzida apenas em 4 estados nos Estados Unidos e cada uma dessas regiões tem um clima particularmente diferente e produz uma variedade diferente de arroz. Os principais estados produtores de arroz são o Arkansas, Louisiana, Texas e a Califórnia. E as culturas de grãos de inverno, incluindo a cevada, a aveia, o trigo de primavera, são basicamente todos produzidos nas planícies norte dos Estados Unidos, incluindo o estado de Montana e a Dakota do Norte, e Utah e outros estados, Idaho, estados aqui no norte do país, enquanto o trigo de inverno também é produzido na região central dos Estados Unidos, incluindo Nebraska, Kansas, Oklahoma e Colorado, onde o clima é mais favorável ao trigo de inverno. Caso vocês estejam se perguntando quais são os preços para aquisição do hectare de terra nos Estados Unidos, esse mapa aqui mostra o preço de terras por acre em dólares. Em 2019, teria que fazer conversão aqui desses preços para saber quanto isso vai dar em reais por hectare, mas eu fiz só de curiosidade a conversão para o estado de Indiana, onde eu moro, e com a cotação do dólar atual e o preço do estado de Indiana, isso daria em torno de R$90 mil por hectare para adquirir um hectare de terra no estado de Indiana. E se você olhar esse mapa, os preços mais elevados se encontram nas regiões mais produtivas dos Estados Unidos. A Califórnia é um estado com uma agricultura extremamente rica, com vários produtos de alto valor agregado, mesmo similarmente a Flórida também tem várias culturas com alto valor agregado. E aqui nós temos o cinturão do milho e da soja, com o estado de Iowa, Illinois, Indiana e Ohio, que são os principais produtores dessas culturas. Claro, com o Nebraska também. Em termos de produção animal, os Estados Unidos é o maior produtor de carne bovina do mundo, porém é apenas o 4º maior exportador. Então, os Estados Unidos produz 12,4 milhões de toneladas de carne bovina em 2019. Em 2018, apenas exportou 1,4 dessa produção. Na carne suína também, os Estados Unidos é um dos maiores produtores, com 13,2 milhões de toneladas em 2019, porém exportando apenas 2,4 milhões de toneladas. E o mesmo cenário se repete para a avicultura de corte, apesar dos Estados Unidos ser o maior produtor de aves, produzindo 19,7 toneladas.
apenas exportou 3,7 milhões de toneladas em 2017. Então, você vê que os Estados Unidos têm uma grande produção animal, um grande rebanho, porém, não exporta nem apenas uma pequena porcentagem da sua produção de carne. E uma das razões para isso é porque os Estados Unidos têm uma população muito grande, cerca de 340 milhões de habitantes, eu acredito, e também tem uma das maiores consumos de carne per capita. Os Estados Unidos, Argentina e Austrália são os 3 países com o maior consumo de carne per capita por ano, superando em torno de 100 a 120 quilos por pessoa por ano, enquanto o Brasil está na faixa dos 80 a 100 quilos por pessoa por ano. Então, assim como os gaúchos gostam do churrasco, os americanos gostam do hambúrguer e eles comem bastante desses hambúrgueres, por isso o consumo de carne aqui é realmente muito alto. A sinocultura também é um setor muito forte da produção animal dos Estados Unidos. Esse mapa aqui mostra a distribuição de suínos, de venda de suínos, como uma porcentagem de todas as vendas agrícolas por condado em 2012. E uma das coisas que você pode ver aqui é que grande parte da produção e venda de suínos se encontra no estado de Iowa, Minnesota, Illinois, Indiana e Missouri. Em relação à avicultura de postura, os maiores produtores se encontram também aqui no meio oeste. A Iowa é o maior produtor, com cerca de 17. Esses números são em milhões de ovos. A Iowa é o maior produtor, seguido por Indiana, Ohio e Pensilvânia. Vocês podem notar a tendência como o Iowa sendo um dos maiores produtores de várias dessas culturas e produção animal nos Estados Unidos. Em relação à avicultura de corte, os Estados Unidos têm cerca de 9,18 bilhões de aves de corte no país inteiro. A maior parte da produção, porém, se concentra nos estados do sul, principalmente os estados da Geórgia, Alabama e Arkansas, e um pouco também no Texas. Agora eu vou mudar um pouco o rumo da apresentação e falar um pouco sobre os desafios atuais que eu tenho visto que são os mais importantes para a agricultura dos Estados Unidos atualmente. O primeiro deles é a viabilidade econômica, que vem a porcentagem de lucro da atividade agrícola vem diminuindo. Nós também temos o problema da consolidação da indústria e também, para puxar um pouco a brasa para o meu assado, a resistência a herbicidas, que é um dos problemas que vem aumentando os custos de produção na região. E também os entraves em relação a restrições ambientais e o registro de novas tecnologias. E, finalmente, também o envelhecimento dos agricultores no campo aqui nos Estados Unidos. Em relação à viabilidade econômica, nós temos vários fatores que vêm influenciando a porcentagem de lucro e o retorno econômico da atividade agrícola nos Estados Unidos. A primeira delas é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e cada vez que eu olho notícias a respeito, eu vejo uma perspectiva diferente. Alguns dizem que vai melhorar, outros dizem que vai piorar. Por enquanto, os agricultores vêm sofrendo bastante com essa guerra comercial. Eu não digo que ela não possa estar favorecendo outros setores da economia, mas por enquanto está sendo bem negativa para a agricultura. Outro aspecto que vem desfavorecendo os Estados Unidos em relação à viabilidade econômica da agricultura é uma balança comercial desfavorável. Pela cotação do dólar, como a moeda do dólar está muito forte atualmente, isso supervaloriza o produto americano para exportação e torna o produto brasileiro e argentino, que compete diretamente com o produto americano, muito mais barato e em conta para os países que desejam importar esses produtos. Então, isso vem desfavorecendo bastante a agricultura, os agricultores aqui dos Estados Unidos. Eles também estão tendo problema com o aumento do custo de produção. Existe uma escassez e alto custo da mão de obra, é difícil achar mão de obra qualificada. Também é elevado o custo de novas tecnologias, principalmente com a transgenia. E uma das razões do elevado custo dessas novas tecnologias é a demora no processo de registro, como as empresas levam de 10, 15, 20 anos para registrar uma tecnologia nova. Quando ela chega no mercado, essas empresas estão procurando
ressarcir ou receber de volta um pouco desses investimentos no desenvolvimento dessas tecnologias. Outro problema também que acontece muito agora nos Estados Unidos é a terceirização de serviços. Muitos produtores vão terceirizar o plantio ou a aplicação de pesticidas nessas lavouras, e isso aumenta também o custo de produção. Existe também uma parcela grande de terras arrendadas, e desses produtores que arrendam terras para o plantio, dependendo da flutuação dos preços no mercado, tem anos que eles empatam ou perdem, e no ano de 2018 e 2019, a maior parte dos agricultores que arrendaram terras não tiveram nenhum lucro, de maneira geral. E uma das consequências desses problemas de viabilidade econômica na produção agrícola dos Estados Unidos é que muitos dos agricultores no campo estão buscando atividades alternativas para complementar a renda da propriedade. É difícil encontrar produtores de tamanho médio ou pequeno que não tem outro emprego ou alguém fazendo algum outro negócio na família para complementar a renda da propriedade. Então, produtores médios e pequenos, é muito difícil encontrar alguém que está fazendo só agricultura hoje em dia nos Estados Unidos. Outro problema grave que está acontecendo, não só a nível dos Estados Unidos, mas em todo o mundo, é a consolidação da indústria de inovação tecnológica na agricultura. Aqui eu tenho só alguns logos de diferentes empresas que produzem inovação tecnológica para a agricultura nos Estados Unidos. E esse gráfico aqui, alguns de vocês já podem ter visto, mas ele mostra a consolidação da indústria de sementes no mundo entre 1996 e 2018. E praticamente o que você pode ver aqui é que com a fusão da Monsanto com a Bayer, a fusão da DuPont com a Dow AgroSciences para a formação da Corteva, e com a fusão da Syngenta com a ChemChina, nós temos praticamente 4 empresas diferentes controlando mais de 60% do mercado de sementes no mundo. E existem várias razões por que isso é negativo para a agricultura. Uma delas é o monopólio das tecnologias, e você vai ter menos empresas também investindo em desenvolvimento tecnológico. Então, muitas vezes o agricultor vai estar preso a comprar entre 2 ou 3 empresas no máximo a sua semente e a sua tecnologia de aplicação, os seus herbicidas. Outra consolidação que vem acontecendo na indústria é a consolidação das propriedades rurais também. Esse gráfico aqui mostra a consolidação, a porcentagem de fazendas nos Estados Unidos entre 1987 e 2012, de acordo com o tamanho dessas propriedades. E você pode ver aqui as propriedades menores, com menos de 100 acres, ou com entre 100 e 199 acres. 100 acres é por volta de 40 hectares, aqui seria por volta de 40, 80 hectares, mais ou menos. Essas propriedades bem pequenas continuam estáveis. A maioria dessas propriedades são propriedades que não são inteiramente dedicadas à atividade agrícola. Geralmente a pessoa que tem essa propriedade também desenvolve alguma outra atividade, e a renda não depende única e exclusivamente da agricultura. Porém, as propriedades de tamanho médio estão nesse meio tempo vem declinando, e propriedades acima de 2.000 acres ou mais, seria em torno de 800 hectares ou mais que isso, vem aumentando. Então, as médias propriedades vêm desaparecendo ao longo do tempo. E um dos problemas com a consolidação das propriedades rurais é que propriedades maiores perdem eficiência na produção agrícola. É o problema da escala. Outro problema também muito importante para a agricultura dos Estados Unidos é o desenvolvimento de resistência a herbicidas. Eu coloquei aqui na tela algumas das principais plantas daninhas que desenvolveram resistência a herbicidas nos Estados Unidos. Eu poderia falar sobre esse assunto por vários minutos, mas o meu ponto principal aqui nesse aspecto é que, devido ao desenvolvimento de resistência a herbicidas em plantas daninhas, ocorreu uma dependência maior na tecnologia das indústrias de sementes. Então, esse é um dos fatores que permitiu a consolidação da indústria de sementes. As empresas que possuem as tecnologias de transgênicos, juntamente com os herbicidas para serem aplicados nesses transgênicos,
vem absorvendo praticamente todo o mercado de sementes nos Estados Unidos. Então, hoje nós temos, com a tecnologia Extend e Enlist, aqui nos Estados Unidos, praticamente 90% das sementes compradas nesse ano ou eram Extend ou eram Enlist. Então, nós temos 2 empresas sozinhas dominando todo o mercado de sementes e como a razão principal disso é a resistência de plantas daninhas. Outro problema grave nos Estados Unidos é o envelhecimento da população dos agricultores. Esse gráfico aqui mostra a distribuição de terras que produtores têm, que possuem, e terras arrendadas por distribuição de idade. E você vê que a grande maioria dos agricultores aqui estão de 45 anos, são 45 anos de idade ou mais velhos que isso. Na verdade, a média de idade dos agricultores norte-americanos hoje é em torno de 58 a 59 anos. Então, tem uma perspectiva de colapso da agricultura nos próximos 10 a 15 anos, porque vai ter uma grande parcela dos agricultores que têm um know-how, que sabem como fazer agricultura, que vão se aposentar e não tem muitas pessoas novas entrando na atividade para tomar o lugar desses produtores. Então, esse é um problema que vem se agravando e se espera que tenha consequências graves no futuro próximo. E o tópico final de hoje que eu quero falar com vocês é a agricultura nos Estados Unidos e a questão ambiental. E depois disso eu vou falar um pouco das perspectivas futuras. Uma das principais preocupações dos Estados Unidos em relação ao meio ambiente é a emissão de gases de efeito estufa e mudanças climáticas, também a erosão do solo, contaminação de recursos hídricos e, em algumas regiões, o esgotamento dos lençóis freáticos também. Em relação aos gases de efeito estufa, tem uma pressão muito grande política e ativismo também contra a produção e consumo de carne. Se você vê a distribuição da emissão de gases de efeito estufa por indústria, em 2018, a agricultura sozinha produz em torno de 10,5% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Então, isso gera uma pressão razoável em relação à agricultura para otimizar a emissão de gases de efeito estufa. Mesmo eu achando pessoalmente que tem muito que possa ser feito em relação às outras indústrias também, isso já gera uma pressão política razoável para a agricultura. Mas, por outro lado também, isso também traz estímulos governamentais à produção de combustíveis renováveis. Por exemplo, o uso do milho, a produção de etanol nos Estados Unidos foi algo que aumentou a demanda no milho no país e, na verdade, aumentou os preços do produto no país também. Então, teve seu aspecto favorável nesse sentido. Em relação à erosão do solo nos Estados Unidos, um gráfico que é importante mostrar é o uso do plantio direto nos Estados Unidos. Como a agricultura dos Estados Unidos veio e foi adaptada com práticas dos europeus, teve muito uso da aração profunda e aração excessiva dos solos. E uma das razões que esse processo continuou aqui nos Estados Unidos é porque a aração ajuda a aumentar a temperatura do solo durante a primavera, permitindo um plantio mais cedo, mais precoce dessas culturas. Então, mesmo em 2018, de 2000 a 2018, se você olhar, a maior parte dessas culturas, entre trigo, milho, soja e algodão, nenhuma delas atingiu mais de 45% de adoção de plantio direto nesse período. E essa é uma dos aspectos que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está tentando mudar. Outra preocupação muito grande nos Estados Unidos em relação ao meio ambiente é a contaminação de recursos hídricos. Existe uma preocupação muito grande com o acúmulo de resíduos de herbicidas, por exemplo, a atrazina. Existe uma regulamentação séria aqui em relação ao uso de atrazina. Os solos dos Estados Unidos são mais alcalinos que no Brasil, então a atrazina alixivia é muito mais fácil para o lençol freático, por isso a dose de atrazina utilizada aqui é menor que no Brasil. Outro problema também muito importante é a lixiviação de fertilizantes e erosão do solo nos recursos hídricos. E a lixiviação e erosão de solo nos recursos hídricos também é responsável por criar um dos problemas mais graves da agricultura dos Estados Unidos nesse momento,
que é a formação de zonas de hipoxia, que ocorrem no Golfo do México, por exemplo, conhecida como a Zona Morta, e também no Lago Erie, que é um dos grandes lagos dos Estados Unidos, um fenômeno conhecido como algal bloom. Essa dead zone no Golfo do México, como eu já falei, é um fenômeno de hipoxia. Ele ocorre na primavera e é causado pelo aumento dos níveis de fósforo e nitrogênio na água. Esse aumento dos níveis de fósforo e nitrogênio causa um crescimento exagerado das algas e a diminuição dos níveis de oxigênio, causando a mortalidade ou a migração de vida marítima, vida aquática nessas regiões. Em 2017, a Zona Morta no Golfo do México teve o seu maior recorde, afetando uma área de 22.730 km². E se você for ver a zona do Golfo do México aqui, ela é onde desemboca toda a bacia do rio Mississippi. Então, toda a produção agrícola aqui no meio oeste, de milho e soja, e toda a lixiviação de fertilizantes que acontece aqui, é transportada pelo rio Mississippi e chega aqui no Golfo do México. Então, existe uma pressão muito grande pelo manejo adequado de fertilizantes aqui nessa região do meio oeste para reduzir os níveis de nitrogênio e fósforo na água e reduzir o tamanho da zona morta no Golfo do México. Outro aspecto importante que contribui para a formação dessa zona morta no Golfo do México é o sistema de drenagem nos Estados Unidos. Uma coisa interessante que eu gostaria de mencionar sobre o meio oeste, aqui é a região de Iowa, Illinois, Indiana e Ohio, é uma região que tem uma conhecida como wetlands. Boa parte das áreas cultivadas antes da colonização eram com uma região pantanosa, com alta umidade, alto teor de matéria orgânica, e boa parte dessas áreas foram drenadas durante a colonização para colocar essas áreas em produção agrícola. As consequências dessa drenagem são a lixiviação de nutrientes para os recursos hídricos e também, com o aumento da respiração aeróbica nesses solos, a produção de gases do efeito estufa. Então, a drenagem dessa região do meio oeste aqui contribuiu para o aumento da produção agrícola nos Estados Unidos, mas também vem contribuindo para a poluição ambiental em relação à produção de gases do efeito estufa e também a lixiviação de nutrientes e formação da zona morta no Golfo do México. Outro problema grave que vem aumentando nos Estados Unidos é o esgotamento do lençol freático em áreas irrigadas. Se você ver o mapa aqui, existem 3 regiões principais onde está ocorrendo esgotamento dos recursos hídricos. Aqui na região do delta do Mississippi, no Arkansas, Louisiana e Mississippi. Também aqui no Texas, Nebraska, Kansas. E também no Arizona e na Califórnia. Essas são regiões em que se usa amplamente a irrigação para a produção agrícola, porém, essas regiões têm uma baixa capacidade de reabastecimento desses aquíferos por causa da baixa precipitação. Então, ao longo do tempo, o nível de água nesses aquíferos vem decaindo e as perspectivas de futuras são realmente desencorajadoras em termos de sustentabilidade da produção agrícola nessas regiões. Então, o que os Estados Unidos vem fazendo em termos de preservação ambiental? Existem alguns programas governamentais para a preservação do meio ambiente, um deles que eu posso citar aqui é o chamado Conservation Reserve Program, ou CRP. É basicamente um programa governamental de conservação de terras e você recebe pagamentos anuais para realizar a preservação de áreas sensíveis. Seriam áreas conhecidas como wetlands ou prairies, seriam áreas de pântano ou pradarias, por exemplo, que são comuns aqui no meio oeste dos Estados Unidos. A duração desses contratos é de 10 a 15 anos e durante todo esse período você tem que manter essa área preservada. Quando o contrato acaba, você pode decidir por renovar esse contrato ou colocar essa área de volta em produção. Outro programa de auxílio governamental para a proteção do meio ambiente é o incentivo ao plantio direto e culturas de cobertura, o programa conhecido como Environmental Quality Incentives Payment, que basicamente é o uso de incentivos financeiros pagos pelo Natural Resource Conservation Service, que foi a instituição que foi criada na década de 30 aí, em consequência do Dust Bowl.
E esses pagamentos são feitos para incentivar o uso de práticas conservacionistas, como o plantio direto e o uso de culturas de coberturas. E você vai receber e os agricultores aqui receberão esses pagamentos por até 3 anos, e esses pagamentos variam de 16 a 75 dólares por acre de produção que eles usam, em que eles vão adotar essas estratégias de conservação. Em termos de perspectivas futuras, eu não vou entrar em nenhum desses aspectos aqui, eu praticamente só vou citar, porque cada um desses tópicos seria praticamente uma apresentação. As famosas buzzwords que estão agora sendo discutidas bastante nas universidades e na indústria para a inovação na agricultura dos Estados Unidos, incluem o uso de drones e sistemas de sensoramento remoto. Eles estão tentando adaptar esses sistemas para fazer desde o monitoramento de fertilidade até o monitoramento de pragas e doenças e até a aplicação de agrotóxicos. Outra tecnologia que se espera que traga grandes benefícios no futuro próximo é o melhoramento genético de precisão, usando as ferramentas do CRISPR-Cas, que vai baratear o custo do melhoramento genético e vai permitir que corporações de tamanho menor consigam realizar melhoramento genético também, o que vai permitir outras empresas, além das grandes empresas como Bayer, BASF e Corteva, de fazer o melhoramento genético de culturas. E também o uso de High Throughput Phenotyping, que é o uso de fenótipo, análise de fenótipos. A Universidade de Purdue investiu 20 milhões numa instalação só para fazer High Throughput Phenotyping aqui na Universidade de Purdue, e também o uso de Big Data em conjunto com High Throughput Phenotyping é uma das tecnologias que está sendo estudada agora no momento. E também, na área de plantas daninhas, algumas tecnologias que nós esperamos que venham a se expandir, tecnologias de controle integrado de plantas daninhas. Vocês podem ter visto já vídeos na internet, por exemplo, de máquinas que eletrocutam as plantas daninhas para controlar. Então, você pode usar eletricidade ou até o uso do fogo para controlar plantas daninhas, e é uma alternativa ao uso de herbicidas para o controle de plantas daninhas em culturas aqui nos Estados Unidos. É praticamente isso que eu tinha por hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção, e se você tiver qualquer pergunta, pode mandar. Obrigado, Marcelo, pela palestra, excelente palestra. De imediato, eu passo para o pessoal que quiser fazer pergunta, pode se inscrever, abre a câmera, abre o áudio e pode realizar a sua pergunta. Ou, novamente, pode ser, não se sentir à vontade, pode mandar pelo chat que eu repasso para o Marcelo. A Cecília escreveu, ela pode depois o Antônio e seguimos. Bom dia, tudo bem? Então, meu nome é Cecília, eu sou estudante da FAEM, sou estagiária do CERB, e eu queria te perguntar, referente ao início da tua apresentação, muitos dos meus colegas e eu também têm interesse em fazer internacionalização, tanto na graduação como num futuro mestrado, e eu queria saber para ti quais são os pontos principais para a gente buscar a internacionalização e o que é essencial um estudante de agronomia saber para conseguir essa oportunidade. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu diria que o essencial também é contato de alguém também que esteja aqui na região, alguém para te apresentar para o potencial pesquisador que você queira trabalhar no grupo dele, né? Principalmente também ter um domínio razoável do inglês. E se você tiver algum auxílio monetário do Brasil para fazer esse intercâmbio, ajuda. Ou talvez você consiga encaixar o teu intercâmbio num período que seja conveniente para as atividades de campo do programa que você quer participar. Muitas vezes nós recebemos algumas comunicação do pessoal querendo vir do Brasil para cá, porém o período que eles querem vir para cá é no meio do inverno,
quando não tem praticamente nada de atividades de pesquisa para fazer. Então, por exemplo, só para dar um exemplo do meu orientador aqui, ele não tem problema em contratar pessoas desde que eles venham aqui no período que nós temos demanda de serviço também. Porque numa situação dessa, se você vir aqui num período de demanda, ele até pode ajudar financeiramente também, mesmo que você não tenha bolsa, vamos dizer assim. Então, o timing desse intercâmbio também é importante. E o domínio do inglês para que você tenha pelo menos conseguir entender as instruções que ele se der na realização das atividades.